Agora vai. Olá, Olá, Leonardo, tudo bem? tudo bem, Rodrigo? Você? Bom dia, Bom dia. tudo ótimo. Estamos Ah, aí, firme e forte dentro de casa. que bom, tem que, né? Não tem outro jeito. É um momento difícil que estamos passando, mas temos que manter a paciência, né? Ó, agora é 11 Infelizmente. horas, não, com certeza. Agora é 11 horas e 1 minuto. Temos 7 pessoas online, só lembrando, né, que essa entrevista nossa ela vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, lá da BB Tour Goiás. Então, muitas vezes o pessoal vai assistir depois das entrevistas, porque tem disponibilidade de tempo de assistir agora e tudo mais, né? Só que quem tiver online, tiver ao vivo aqui, pode enviar perguntas aqui na caixa de comentários do Instagram, que a gente vai lendo e, à medida do possível, a gente vai respondendo, tá? É, Deixa eu só esperar 1 minutinho e aí a gente já começa. Ok? Claro, sim. Chamar o pessoal nos outros grupos aqui, ver se alguém tá podendo entrar agora. Bem, vamos lá, né? Isso aí daqui a pouco chega mais gente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Tenho o prazer e a honra aqui de receber o Rodrigo Lima. Ele é graduado em Comunicação Social pela UFG, mestre em Gestão de Turismo Cultural pela Univero, lá da cidade de São Paulo, autor do Guia Turístico Art Deco, inclusive o perfil que vocês estão vendo que ele entrou é exatamente do Guia Turístico Art Deco, empresário de eventos de arte e do Antiquário 588 Art Show, aqui da cidade de Goiânia. Então, esse daqui é um evento que faz parte de um projeto, um grande projeto aqui nosso da BB Tour Goiás, da Lives de Quinta. A gente já tem uma sequência de algumas dezenas de lives de quinta que a gente fez e todas elas estão disponíveis lá no canal nosso do YouTube, da BB Tour Goiás. Então, entrem no YouTube, digitem lá na caixa BB Tour Goiás, vão ver o nosso perfil, assistam as nossas outras entrevistas, tem diversos é, diversos assuntos dentro do universo do turismo, né? Muitos deles com um olhar muito mais acadêmico também, outros mais análise de mercado, tem muita coisa interessante. Curtam o perfil, assistam os vídeos, interajam com a gente, porque a gente está aqui exatamente para tentar acrescentar mais no turismo goiano, né, puxar algumas discussões e que, de fato, tem muita coisa muito importante, muito interessante que precisa ser discutida. E hoje a gente vai falar sobre o Art Deco na cidade de Goiânia, que é um assunto que dentro dos meios do turismo ele é muito dito, mas infelizmente ainda temos uma potencialidade ainda não muito utilizada, que poderia ser melhor utilizada. A gente vai discutir isso com o Rodrigo. E eu gostaria, primeiramente, né, de agradecer o aceite ao convite e que você se apresentasse, falasse um pouquinho da 588, do que você faz, do teu papel no guia turístico, né, do Art Deco aqui na cidade de Goiânia. Então, bem-vindo à live de quinta. Muito obrigado, Leonardo. Infelizmente a gente está passando aí por um momento muito difícil, né, no mundo, mas vale a pena sonhar, né? Vale a pena jogar raios coloridos na tela cinzenta do cotidiano. Eu lembrei do Jost Kiprendorf, né? Que ele fala que o lazer, sobretudo as viagens, pintam manchas coloridas na tela cinzenta da nossa existência. Aí, ó. Que maravilha, né? Então eu quero primeiramente agradecer, né, pelo convite da BB Tour Goiás, principalmente em nome da professora Giovana Tavares e do professor Leonardo. Muito obrigado mesmo. A gente está aí com esse trabalho se falando há mais de 20 anos, imagina. Eu terminei o meu mestrado em 2002. Estamos em 2021 e a gente ainda fala sobre patrimônio, né, e o Art Deco.
E naquele momento, né, em 2001, inédita, como uma proposta inédita de dissertação de mestrado, que junta o patrimônio, né, do século XX com o turismo, com o lazer, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Félix de Lima, eu sou formado em comunicação social pela UFG, sou do primeiro curso de turismo que surgiu em Goiânia, da Escola Técnica. Então, foi curso técnico. E aí, naquela transição, eu terminei o técnico e todo mundo falou assim, não, vamos fazer agora o curso de turismólogo, né? Fez a mudança e eu não quis. Eu falei assim, não, eu vou ser técnico, já tenho a minha graduação em comunicação e eu quero fazer meu mestrado. E aí eu fui já direto para o mestrado, né? E um dos primeiros mestrados que surgiu, né, depois da comunicação, a gente lembrando da história do turismo, né? Unibero, USP, né, Univale, né? Então, dos primeiros, né? Então, eu corri e fui fazer o mestrado. E nessas minhas andanças pelo centro, eu falava assim, nossa, essa arquitetura aqui é diferente, né? Vamos ver o que é, né, para conhecer. Então, eu fui apresentado, como muitas pessoas nesses 20 anos também estão sendo apresentadas a esse patrimônio, né, Art Deco, e estão começando a conhecer, né? E eu tive professores nesse mestrado maravilhosos, que eram professores da USP, né? A Marília Ansará, que tem o livro Segmentação de Mercado, que é maravilhoso. Hã? Tem Conhece, né? segmentação. Então eu tive professores ali que eram de instituições maravilhosas, né? Como a USP, e a gente abordava todo tipo, turismo religioso, turismo GLS, né, GLBT+, agora, né, muda os seus nomes, mas as raízes estão aí, né? Então, além de falar sobre atratividade Art Deco, eu acho que a gente tem que falar também sobre atratividade no centro de Goiânia, né? Você que é da geografia, né? Olha, a geografia da cidade de Goiânia, tanto que é maravilhosa, extensa, importante da gente abordar, né? Temos tantos projetos, tantas pesquisas direcionadas para o Estado, né? Por que não a gente trabalhar sobre o centro de Goiânia, a geografia do centro, isso na sua diversidade, né? É muito importante isso. Então, falando sobre atratividade, a gente tem que falar sobre o centro. O centro é atrativo, né? O que o centro tem que atrai a gente? Não é só o patrimônio, né? Tem vários outros segmentos de mercado que a gente pode estar trabalhando. Então, o centro da cidade é um local super atrativo, um local de aglomeração, local onde que as pessoas trabalham, né? Hoje, às vezes, a gente pode observar, várias instituições foram para a BR, né? Instituições do Estado. Então, a Varig, VASP, Transbrasil, todas essas instituições, ela estava no centro. Então, está só saindo empresas do centro, né? O centro está voltando a ser abandonado. Então, assim, falar sobre o patrimônio é falar sobre o centro de Goiânia, não tem jeito. Então, a atratividade Art Deco é a atratividade do centro de Goiânia. Então, está intimamente relacionado. Então, a geografia do turismo, você acha no nosso centro atrativo, professor? Eu acho demais. Inclusive, tem um projeto que a gente faz no próprio IF, que a gente pega todos os alunos aqui do turismo e vai fazer um walking tour partindo exatamente do campus do IFG, o campus central,
que é tombado pelo patrimônio histórico, que é tombado pelo IPHAN e é um dos principais exemplares de Art Deco na cidade de Goiânia, né? Então a gente sai lá do IFG, vai andando por meio do bairro Popular, chega lá na estação ferroviária, aí tem a estação ferroviária, tem a feira, né, tem toda aquela a importância histórico-cultural que tem a Praça do Trabalhador para a cidade de Goiânia, né? Pega a Avenida Goiás, e aí segue a Avenida Goiás, vai para o Mercado 74, vai para o terreno do Césio, vai para o Estádio Olímpico, depois a gente vai para o Centro de Convenções, Teatro Goiânia, Beco da Codorna, Centro Cultural Goiânia Ouro, que infelizmente, né, não está nos seus melhores dias, vai seguindo para diversos outros caminhos, né? Então vai pegar a Rua 3, vai pegar a Ianguera, vai pegar outras pontas, vai até a Praça Cívica, vai para o Bosque do Buritis e depois vão para o setor sul para ver a questão da arte urbana no setor sul, lá no Bosque dos Pássaros, etc. Tem uma atratividade muito grande, né? E essa atratividade, ela simplesmente não é vista por boa parte da população e também por boa parte do poder público. Uma coisa que você bem citou foi essa questão da multicentralidade de Goiânia e que muitas coisas estão indo para a BR, estão indo para outras regiões da cidade e o centro ele está se tornando esvaziado de muitas coisas que ele tinha antes, né? Que antes, você falou, a VASP, a Vale e um monte de outras empresas estavam no centro e elas estão cada vez mais indo para as franjas da cidade. E isso, infelizmente, é um problema, principalmente se a gente quiser trabalhar com o Art Deco no centro da cidade, né? Isso. Acho que as transformações do centro, né, ao longo dos anos, né, a gente passeando pelo centro a pé, de bicicleta, ou com guiamento de ônibus, com turistas ou com escolas, né, a gente tem que relembrar esse passado. E esse passado é muito importante, né? A gente tem, imagina, cada rua ali, a rua Capri, a gente tinha vários cinemas, a gente tinha o Cine Capri, a gente tinha o Cine Ouro, a gente tinha o Cine Astor, a gente tinha o Cine Frida, a gente tinha o Casablanca, a gente tinha outros cinemas, a gente tinha o Cine Hits, e depois todos acabaram, ficaram o Hits está aí, eu não sei se já fechou, se está fechando, né? O pessoal estava fazendo vaquinha para dar continuidade a ele, né? A gente tem os cinemas do Banana Shopping, logo depois, do Araguaia, né? Que as pessoas foram levadas para o centro, para os shopping centers, né? Então essas transformações é muito importante do turismólogo, do quem vai empreender no centro de Goiânia, esses novos empreendedores, né, a rede hoteleira, a hospitalidade, né, os hotéis antigos, a história dessa hotelaria antiga, né? Então, quando eu estava dentro das instituições de ensino, eu dei aula na Lions, no IFG, na Anhanguera, na PUC, em várias instituições que eu não tinha tempo, era de manhã, à tarde e à noite. E aí eu falei, gente, será que ninguém tem interesse em trabalhar o centro? Eu ia nas instituições, ia nas secretarias, falava com cada um, não, Art Deco, o que é Art Deco? Né, hoje está bombando aí, todo mundo está indo para o centro tirar foto, dos atrativos. Então, é essa educação patrimonial que vem voltada para o ensino, né? Eu acho que é o trabalho de todos vocês, é o trabalho das instituições de ensino, das escolas que convidam os guias, né, de turismo para passear, fazer um passeio e aprender um pouquinho sobre o patrimônio, sobre a nossa cidade, né, sobre e resgata essa história do nosso centro, da nossa cidade. A importância disso é muito importante. Então, todas as instituições deveriam estar focadas. Eu não sei quantos cursos de turismo hoje a gente tem em Goiânia, professor. Apenas um. Na minha época, em 2002, imagina, eram muitas instituições que trabalhavam, tinha sala que tinha 60 alunos. Era terrível de dar aula porque ninguém queria prestar atenção. Então, hoje, com a pandemia, a diminuição em sala de aula
né, eu acho que esse aprendizado vai ser mais focado. Então, eu acho que é o momento da gente observar o centro. A gente tem não só o patrimônio Art Deco, mas a gente tem a gastronomia, né, que é muito importante. Locais como o Mercado Central, que a gente vai lá comprar empadão, comer um arroz com piqui, ele tem que ser imediatamente reformado, né? Ele tem que ser reestruturado imediatamente para essas novas possibilidades, para essas novas atratividades, né? As pessoas estão deixando de ir ao centro de cidade por causa disso, né? Falta de segurança, falta de estacionamento, depredação. A gente vê, por exemplo, salões de beleza que colocam tapume, né, e não sabe realmente o que é beleza, né? Uma ótica, né, que está cega, coloca todo o material publicitário na fachada e não sabe como ser atrativa para seus consumidores, com seus clientes, né? E o principal que a gente observa é que a gente tem que ser educado. A gente tem que ser muito educado, porque a gente trabalha com turismo, a gente trabalha com hospitalidade, e a gente tem que agradar a todos, e o cliente é muito importante. Eu trabalhei, depois de 2002, eu saí do Brasil, larguei todas as instituições, abandonei o ensino e fui morar em Miami. Depois de conhecer os Estados Unidos quase todo, eu falei assim, tem que conhecer Miami, porque tem um aglomerado Art Deco maravilhoso, né? E não é só Miami, São Paulo tem, Rio tem, Montevidéu tem. Então, muita gente, às vezes, até guia de turismo, pega e fala, né? Goiânia é a segunda cidade com maior acervo Art Deco do mundo. Isso é fake news, gente. Isso não existe, tá bom? São Paulo tem roteiros maravilhosos. Rio de Janeiro, né? Montevidéu tem o guia turístico Art Deco de Montevidéu, para quem não conhece. Rio tem o guia turístico da arquitetura Art Deco do Rio de Janeiro, né? E existem congressos mundiais, né, que estão entrelaçando o mundo Art Deco. E a gente com o nosso patrimônio parado. Por quê? Para que isso? A gente tem possibilidades para todos os profissionais de turismo. Vamos olhar o nosso patrimônio, não só o patrimônio Art Deco. Goiânia não tem só patrimônio Art Deco. A gente tem construções em Chaimel, a gente tem construções ecléticas, a gente tem neogótico, a gente tem uma infinidade de outras arquiteturas que a gente tem que conhecer, né? E a gente também não pode falar assim, aquela casa ali está um estilo diferente, ela é Art Deco. E o profissional de turismo, ele não pode errar. Mas a gente erra. Mas todos nós erramos. A gente fala isso para a gente ter cuidado. A gente tem que ter cuidado sempre. A gente, numa dissertação de mestrado, no livro que a gente faz, sempre tem um errinho. Aí a gente fica com aquilo, nossa, para que eu fui errar? Né? Mas a gente tem, quando a gente erra, a gente tem as possibilidades de chegar nesse momento e consertar. E falar para o público a importância disso tudo, né? Da gente fazer corretamente, né? Da gente analisar com cuidado cada construção. Aquilo ali é neogótico, aquela igrejinha ali do lado do centro de convenções, né? Que é maravilhosa, né? Aquele prédio ali, ele não tem estilo nenhum, ele é um modernista, né? Ele não tem característica nenhuma, né? Então, a gente tem que ter cuidado. Então, muitos guias, às vezes, vou falar um pouquinho a mais. Eu acho que a gente não pode extrapolar. A gente, por exemplo, temos prédios super interessantes que a gente pode contar algumas histórias, né, às vezes, mas a gente não pode extrapolar. Por exemplo, eu li em algum livro sobre o Palácio das Esmeraldas. Eu não sei se você já leu sobre ele, falando que ele tem aquela relação da Casa Verde com a Casa Rosada em Buenos Aires e com a Casa Branca
de Washington. Então, isso é muito interessante quando a gente fala isso para o turista ou para quem está junto da gente, a gente fala assim, nossa, ó, tem uma relação com o internacional, né? E vale a pena isso, porque o Art Deco é uma arquitetura internacional, ela não é própria de Goiás, né? Então ela foi trazida de fora e construída aqui, né? Para uma cidade moderna, do século passado já. E até eu fiz o vídeo aí, falei assim, na década de 30 do século passado. Parece que eu estou ainda no século passado. Não. Então a gente não pode nem falar década de 30. Então tem alguns erros que a gente comete, né? Mas a gente tem que se policiar sempre, né, professor? Não, com certeza. E o Art Deco veio aqui para Goiânia exatamente como uma coisa de ruptura, né? Daquela ideia do atraso rural, que sabe, não é atraso exatamente, mas era aquela ideia que se tinha na época, né? De querer colocar um estilo arquitetônico, urbanístico, moderno, alinhado de acordo com outras cidades a nível mundial, e o que estava na moda na época, ainda estava até um pouco em decadência até, né? Que era o próprio caso do Art Deco. Urbanisticamente, pode citar o setor sul, que é interessantíssimo de se estudar, de se levar aos turistas, se tivesse uma condição melhor também, né, a questão das cidades jardins, né, daqueles parques internos que vai atravessando todo o setor sul. Tem uma parte que já foi revitalizada, mas uma imensa parte ainda não. Existe toda uma pressão também para a construção de prédios, para se modificar o projeto original do setor. Isso tem toda uma discussão também, urbanisticamente falando, da cidade de Goiânia, né? Você sabe mais informações que você até citou sobre essa coisa dos lojistas, né? Tem aquela poluição visual, né, nas lojas, dos lojistas, etc. Tinha um projeto, ou tem um projeto, para limpeza disso, né? Para você ter uma coisa mais minimalista no centro, valorizando a arquitetura local. Você sabe em que pé que está esse projeto? São as transformações do centro, né? Então, são projetos que se colocam no papel e que não são realizados, né? A Cara Limpa, o projeto Cara Limpa é de muito tempo atrás, né? E eu acho que hoje existem outros projetos. Eu acho que a UFG está com um projeto de mapeamento desse patrimônio, né? Para a gente, com o pessoal da geografia, com o pessoal da história, da arquitetura, né? Então estão todos juntos dentro de um projeto para fazer esse mapeamento. Eu acho que é super interessante o curso de turismo, você como geógrafo, trabalhar, né, fazer um levantamento sobre o centro voltado para o turismo. Eu acho que, eu não sei se já existe algum trabalho que você já realizou a respeito, mas é super interessante trabalhar com todas as áreas, a geografia, a história, a arquitetura, as artes, né, para a gente descobrir um pouco o que o centro tem e o que a gente pode trabalhar. Os hotéis antigos, né, muito interessante, né? A gente tem o Hotel Presidente, eu não sei se você conhece, Leonardo. Você já subiu no Hotel Presidente? Lá em cima? Eu passei na frente. Tem um rooftop maravilhoso, que ali dava para ser um restaurante maravilhoso. Ele está sendo vendido, né? Eu acho que é em torno de 5 milhões de reais. E ele está entre o Centro de Convenções, o Convention and Visit Bureau, a Casa do Turismo, a Avenida Anhanguera e o Jockey Club, né? Então, eu acho que tem que ter interações e conversas com todas as áreas. O turismo é uma atividade multidisciplinar, né? Então, para a gente não errar, a gente precisa do outro, a gente precisa de quem trabalha com a história, de quem trabalha com letras para escrever corretamente para os nossos material publicitário. Então, a gente tem que tentar o máximo possível de fazer uma organização, de saber quais os empreendimentos na área da alimentação, né, fazer um mapeamento do centro de Goiânia, alimentação, bebidas e alimentos, hospedagem, né, atrativos culturais, os parques, né, que temos parques maravilhosos, as estruturas de lazer no centro de Goiânia, e levar
esses alunos para trabalhar, dividi-los, né, em cada segmento que às vezes ele tem mais vontade de trabalhar. Eu gosto de ecoturismo, né, então vamos lá, vamos trabalhar os parques da cidade. E hoje a gente tem que ver essas possibilidades mais próximas. A gente tem que trabalhar com Goiânia, né, a gente tem que trabalhar com Goiás. O foco é esse. E eu morei em Miami, né? Então, voltando a falar um pouquinho da minha experiência, lá existiam eventos maravilhosos, como o Boat Show, o The Art Deco Weekend, que é todo mês de janeiro, que é um festival que trabalha o patrimônio Art Deco de Miami e que tem feiras de arte de antiguidades. E por isso que eu venho mesclando tudo. Na hora que os eventos param, eu vou para a área do livro, eu vou começar a escrever. Então, eu reeditei agora o Guia Turístico Art Deco, vou até fazer uma publicidade aqui. E ele é a segunda edição, então eu fiz a primeira edição em 2002, antes do tombamento desse aglomerado, porque eu participei dentro do IFAM do processo de tombamento. Então eu pegava entrevistas, eu ouvia o que as pessoas comentavam, eu via as escolhas do que tombar, por que tombar, né? E isso a gente pega tudo e a gente escolhe, faz um roteiro, mas a gente percebe o seguinte, que cada guia pode trabalhar de uma certa forma, ele tem a liberdade de trabalhar de uma certa forma. Eu posso até dar uma sugestão aqui. Tem, além de Miami, tem Napier, na Nova Zelândia. Como a gente está em momento de pandemia, o que eles fazem lá, os guias? Eles têm os seus carros antigos, eles vestem uma roupa da década de 30 do século passado, né? Entra dentro do carro antigo e vai fazer o roteiro com os turistas. Por que não a Casa do Turismo ter carros antigos parados na porta, ou se não uma jardineira, um ônibus antigo, lembrando a antiguidade, com pouca gente, que a gente pode começar a fazer roteiros pela cidade. Não só pelo Art Deco, mas utilizando a gastronomia. Eu lembro tanto que era bom a gente assistir uma peça de teatro no Teatro Goiânia, que além dele ser atrativo, ele é um monumento Art Deco, né, e é um equipamento, é um teatro. Eu assisti uma peça de teatro no Teatro Goiânia, depois eu ia num vernissage na Vila Cultural, depois eu ia para o Chorinho, que também era em frente ao Grande Hotel, que é patrimônio. Tinha banda tocando no Goiânia Ouro, às vezes montava palco na Rua 8 ali, tinha coisa na Rua 8. Depois você seguia reto e tem aquele beco ali que sai na 3, e tem uma entrada na 3, outra entrada na Anhanguera, bem próximo da Araguaia, que tem os bares ali. Aí o pessoal ia tomar uma lá naqueles bares aqui naquele... Depois eu ia tomar uma num bar de esquina do centro da cidade e ainda ia para boate. Né? Hoje a gente não tem nada disso. A gente tinha Sky Bar, a gente tinha outras boates, outros bares super interessantes, até do público GLS, que a gente pode trabalhar o segmento de mercado, que o centro... que fechou. Então, muita coisa fechou, mas eu acho que a gente pode abrir muito, e a gente pode jogar esses raios coloridos na mente desses profissionais de turismo e fazer eles criarem, né? Então, essa é uma sugestão dos guias trabalharem individualmente, né, num carro antigo, vestido uma roupa do século passado, né, e fazendo um roteiro diferenciado no centro de Goiânia. Né? Eu tenho certeza, não é só o turista de fora que vem para fazer isso. O pessoal do setor Bueno, setor Oeste, setor aeroporto, vai querer parar na frente da Casa do Turismo, entrar dentro de um carro antigo, fazer esse roteiro, parar no hotel Umuarama, vamos supor, tomar uma mimosa, sentar. Vocês têm
meia hora para vocês ir lá tomar uma mimosa, voltar para o nosso roteiro. Né? Tem uma mimosa de graça ali. Então, a gente tem que falar para a rede hoteleira do centro a desenvolver isso tudo. A gente precisa disso hoje. Esse é o nosso atrativo. A gente tem que trabalhar a nossa atratividade local. Isso não só o Art Deco, professor. Claro. Por que você acha que está nessa decadência toda? A gente falou tanta coisa, né? Essa coisa, nossa, resgatando, meu Deus, como era bom antigamente. Por que agora parece que não está, né, não tá virando tudo que tinha antigamente? Primeiro, é falta de gestão, é falta de conhecimento e falta de educação, principalmente dos gestores públicos. Né? Porque a gente está aprendendo. Né? Antigamente ninguém, na minha pesquisa, ninguém... o que é Art Deco? Ninguém sabia. Qual que é o que você acha mais interessante no centro? Ninguém falava que era o relógio. Um ou outro falava que era o relógio, outro falava, não, a estação. Não, eu gosto qual que é o patrimônio ou uma casa que te chama mais atenção? Porque as pessoas às vezes nem sabem o que é patrimônio. Então, isso, é falta realmente de gestão, é falta de conexão, é falta de amor, é falta de trabalho em conjunto e de ter prazer com o centro, com a nossa localidade. Às vezes as pessoas viajam para fora, não, eu prefiro ir para o Rio, eu prefiro ir para Miami, eu prefiro ir para Buenos Aires, e não conhecer hoje. Agora é o nosso tempo. Então, é a hora de focar na nossa cidade, aqui em Goiânia, no nosso patrimônio, das nossas atratividades, o que o centro é atrativo para a gente. Eu morreria de vontade de fazer um roteiro desse, de entrar dentro de um carro antigo, de fazer um roteiro meu ou de outro guia, de uma forma diferente. Né? Porque eu tenho aqui as minhas palavras, mas outros guias têm outras informações, às vezes super interessantes, que eu não sei, que eu desconheço. Né? E essa interação que a gente precisa, né? Dos profissionais de turismo, dos professores de turismo, dos arquitetos. Arquiteto tem preconceito com relação ao turismo. Eu não sei se você sabe, mas existe, porque eles acham que a gente vai destruir. E aí eles não sabem que a gente trabalha tudo através da sustentabilidade. Né? A quantidade de pessoas para aquele ambiente. A gente tem que estudar isso. A gente não quer hoje aglomeração. A gente quer trabalhar dessa forma. Não, com certeza. Você deu a deixa do guia turístico. A gente tem aqui, né, o Goiânia Art Deco, que é o acervo o arquitetônico e urbanístico, aqui, o dossiê de tombamento. Tem muita coisa bacana. E, nossa, esse é o dossiê. Esse aí é o dossiê que eu participei do processo de tombamento. E o Volney Unis, junto com o IFAM, fizeram esse dossiê, né, de todo esse patrimônio. Sim, eu tenho ele, eu tenho. E isso também é atrativo. A gente tem uma bibliografia extensa. Né? A gente tem o dossiê, a gente tem professores, arquitetos, como o Gustavo Neiva Coelho, que trabalha, tem esse livro dele que é Patrimônio Cultural. Ah, sim. Como foi o processo para fazer isso aqui, o tombamento? Durou muito tempo? Como que foi esse? Eu acho que foi uns 2 anos, mais ou menos, ou 3, para fazer tudo isso. E a gente percorria, a gente ia em cada localidade. Por exemplo, você sabia que a Igreja Ateneu Dom Bosco não foi tombada a nível federal e ela não é tombada a nível federal. E ela é um acervo belíssimo, Art Deco. Uhum. Né? Então, por que não colocar ela? Né? E você sabe o porquê? Porque eles acharam que os padres iam cuidar do patrimônio. Esses dias eu fui lá tirar foto nova para colocar no guia, e o padre e os arquitetos estavam lá na frente. Eu falei assim, eu posso estar tirando algumas fotos na parte de fora, na parte de dentro, todo mundo de máscara, eu não conhecia ninguém. Ah, mas a gente está falando do mesmo assunto que você, sobre o Art Deco. Eu falei assim, e ele virou e falou assim, qual a sugestão que você me dá? Tirar esse muro. Esse muro aqui, ele está tampando as pessoas visualizar
esse patrimônio maravilhoso que vocês têm. Ah, vamos fazer igual ao murinho, a mureta do Lago das Rosas? Eu falei assim, não, a gente tem que estudar como era antigamente. Então, tem fotos antigas, né, que mostram como era antigamente. Né? Então, era uma mureta baixa. Né? E esse é um atrativo a mais que a cidade tem. Além dos hotéis Art Deco, né, que poderiam estar sendo hotéis de design, né, com preços caros. Né? Em South Beach, a maioria dos hotéis que eu trabalhei, a publicidade deles, né, tudo direcionada para o Art Deco, esse patrimônio Art Deco. Né? Então, e nem todos são Art Deco. Então, outros têm outros estilos. Por que não explorar a publicidade direcionada também para os hotéis, para a rede hoteleira do centro? Né? E, em principal, ser educado, o cliente manda, né? Sempre. Então deixa eu falar só, complementando, professor, eu lembrei aqui, além dessa bibliografia extensa, dos congressos Art Deco que existem no mundo, né, eu fui convidado ano passado em Buenos Aires a participar do Congresso Mundial por um dia. E nesse dia que eu estava presente no Congresso Mundial, eu arrepiei, porque o que eles falam hoje desse preconceito que arquitetos têm com relação... O turismo tem que estar aliado ao patrimônio. O turismo é a base de sustentabilidade para o patrimônio. Né? Então, não tem outro jeito. É o turismo. Então, temos tantos profissionais, turismólogos, que poderiam estar focando hoje, tantas casas para alugar no centro de Goiânia, poderia estar surgindo um bed and breakfast, ou revitalizar um hotel. A gente tem o Goiânia Palace, que é todo rosa, o senhor Jean Luca, que eu conheço, o proprietário, ele é francês, e ele sabe da importância desse hotel para ele, que ele não quer vender. Né? Por que não esses profissionais focarem nesse espaço? Porque está fechado. O hotel está fechado. Né? O que vai ser dos outros hotéis antigos? O Moarama está em frente ao Parthenon Center, que tem salas de exposições ali dentro de arte. Né? Então, eu trabalho com arte, com turismo, com lazer, com eventos, e está tudo ligado. E eu acho que todos os profissionais de turismo têm que ser múltiplos, têm que trabalhar com a diversidade, sempre. Inclusive, o Moarama, ele é um dos primeiros prédios da cidade, né? Tem fotos do Moarama já existente e quando o Parthenon Center ainda era o Mercado Municipal de Goiânia. Então, para quem não sabe, aquele prédio que os 12 primeiros andares são de estacionamento e depois tem alguns andares de escritórios. Aquilo ali era o antigo Mercado Municipal da cidade e já existia um Moarama. O Goiânia Palace, ele fechou, mas o prédio continua do dono lá, né? Então, sim, que talvez seja o principal exemplar de Art Deco dentro da hotelaria goiana. E mesmo assim, tinha um Lorde Hotel, ele foi descaracterizado. O Lorde Hotel, ele fica na Avenida Anhanguera, na Avenida Anhanguera, logo depois da Avenida Goiás, bem na esquina. Né? E ele também, a importância disso, eu coloquei os alunos de turismo para fazer um resgate histórico da rede hoteleira. E eu tenho foto dos donos originais do Hotel Presidente, sentado na cadeira em frente ao seu hotel. O Hotel Presidente é maravilhoso. Você entra nele, ele só tem um corredor. Aí atrás do elevador tem uma sala enorme, ampla e aberta no meio, que tem ventilação, né? E lá em cima tem uma área que pode ser um rooftop, que dá vista para o centro inteiro, para o Jockey Club. O Jockey está fechado, gente. Né? E que poderia surgir. Apesar do prédio
do Jockey Club não tem nada a ver com Art Deco, também ele arquitetonicamente é bastante relevante. Tentou-se fazer o tombamento, né, daquele prédio do Jockey Club, mas de fato ele está afundado em dívidas aquilo ali. E é um terreno no centrão da cidade e completamente subutilizado, né? Então... Isso aí, professor. É muita coisa que eu acho que os profissionais de turismo deveriam estar focando no centro. Não é só o Art Deco. Então, falando de Art Deco, a gente tem que falar do centro de Goiânia, sempre. Então, voltar saber um pouquinho da história, né, de cada local, dos cinemas, que foram transformados depois para bingo. Né? Quem nunca foi no bingo, no centro de Goiânia? Então, essas transformações é muito interessante. Isso me atrai. Me atrai, todo dia eu gosto de estudar, né, sobre isso. Então, e morar em Miami, eu trouxe muitas ideias, porque eu trabalhava eu tinha visto de trabalho, né, e trabalhei na área de turismo. Eu era diretor de pacotes turísticos de uma operadora de turismo grande. E eu vendia $30 mil por mês, isso em viagens. Então eu tirava isso 10% para a agência, sobrava uma comissão de 1%, sei lá. Para mim, eu já ganhava um dinheiro. Então, isso eu sozinho, imagina os outros. Por exemplo, minha chefe, que era uma empresa familiar, ela vendia só executiva. Né? Ela vendia só executivos. Então, eu fazia os pacotes e vendia. Eu era especialista em Brasil, eu vendia Brasil para os americanos, e eu vendia a América para os brasileiros que chegavam. Então, eu também fazia o turismo receptivo. E ali eu tinha que ser criativo, né? Eu tinha que, não, esse preço está caro, então eu vou te oferecer, em Nova York, chegava um brasileiro em Miami, Nova York está muito caro, as passagens estão caras para ir amanhã. Né? Então por que você não vai para Tallahassee? Por que você não vai para New Orleans? Por que você não escolhe um roteiro via Dallas e vai para Albuquerque, Novo México, pegar um trenzinho, sair de Albuquerque e ir para Novo México e saber um pouco da história indígena daquela área, que tem museus arqueológicos incríveis e maravilhosos. Né? Então, na hora que eu falava isso, que eu tinha conhecimento sobre o assunto, as pessoas falam assim, não, então vamos embora. Quer mais barato? Vamos pegar um roteiro de barco saindo de Fort Lauderdale, os barcos estão lotados, os preços estão caros, tem um barquinho que sai e faz, não faz Bahamas, mas faz Freeport. Então, eu acho que o profissional de turismo local, né, de Goiânia, ele tem que começar a oferecer produtos atrativos para diversidade. Né? Começa com o mais caro, e aí a gente vai mais baixo. Por quê? A empresa ela não quer um profissional que não paga seu salário. Isso a gente tem que colocar na nossa cabeça. O profissional de turismo, ele entra dentro de uma empresa, ele tem, além de pagar o seu salário, ele tem que pagar um pouco, dar um pouquinho para a empresa também. Então, quando eu trabalhava nos Estados Unidos, além de pagar o meu salário, eu ainda dava mais de $1.000 para o meu chefe. Então, não tem como a gente ficar com um profissional dentro de uma empresa se ele não ajuda a sua empresa a prosseguir. Né? Então, é isso que a gente tem problemas no Brasil. Às vezes a gente fica com aquele funcionário ali o tempo todo parado, sem fazer nada, mas não tem cliente, não tem ligação. A gente oferece toda a infraestrutura, a gente oferece a internet, a gente oferece o computador, está tudo ali pronto para ele trabalhar. E ele tem que trabalhar e pagar o salário dele e dar um pouquinho para a empresa. Não tem jeito de funcionar uma empresa sem essa realidade. Essa é a realidade americana, tá? Mas é isso. Nós estamos onde? Na América também.
O Brasil copia tanto os Estados Unidos, vamos também copiar dessa forma, nesse formato. É muito importante. Você tinha colocado antes, né, de visitar Tallahassee, visitar diversas outras localidades, Fort Lauderdale, diversos outros pontos ali da Flórida. E é interessante o comportamento de turista e esse contraponto entre turista e população local, que muitas vezes a gente, quando vai para uma outra localidade, a gente presta atenção em arquitetura, vai em museu, centro cultural, vai ver alguma manifestação cultural de alguma forma, e são coisas que parece que a gente só vê nas outras localidades. A gente não consegue reconhecer a nossa própria localidade como algum lugar, como um potencial turístico. Né? E isso é muito triste. Então, quando se pergunta o que tem em Goiânia, o pessoal só vai conseguir falar de bar, porque a única coisa que consegue ver de atrativo em Goiânia é quando ele sai à noite, vai lá para o Marista, etc., e não consegue abrir esse leque para as possibilidades. Outra coisa, porque o turismólogo tem que tal. O problema do centro, ele é um problema generalizado com diversos entes também, né? Então, quem me dera eu, enquanto turismólogo, ir lá e, vamos resolver, e é isso, né? Então, tem a questão do poder público, tem a questão da iniciativa privada, tem a questão, né, de diversos entes que não conseguem conversar entre si, achar uma solução para muita coisa que acontece ali também. Tem pequenas iniciativas que já fazem uma diferença muito bacana. Então, até um exemplo são os murais da 3, né, que o pessoal está indo para o centro para tirar foto nos murais da 3, aqueles 3 que foram patrocinados e tudo mais. Né? Então, é bastante interessante. Uma coisa que você falou, e que, nossa, é muito difícil da gente tentar mudar isso, é que no turismo, muitas vezes a gente tenta utilizar superlativos e esses superlativos não passam de fake news, como você colocou. Então, quando você coloca o segundo maior acervo Art Deco do mundo, a gente sabe que indo em outras localidades, claramente é algo que não bate, não tem como. E muitos dos principais edifícios a nível mundial são em Art Deco. E talvez um dos estilos arquitetônicos mais comuns em uma boa parte do mundo é também o Art Deco, assim, em várias cidades do mundo. Então a gente pega o Empire State lá em Nova York, é Art Deco. A gente pega o edifício Altino lá, que é o do Banespa, lá em São Paulo, é Art Deco. A gente pega diversos prédios do centro do Rio de Janeiro, são Art Deco. Você citou, inclusive, Montevidéu, alguns daqueles prédios estão, infelizmente, caindo aos pedaços, mas outros já são utilizados turisticamente, são Art Deco também. E a gente não utiliza e parece que o estilo arquitetônico vai se vender sozinho. E às vezes não. A gente precisa de ter essa articulação também e ver outros usos para esses prédios também, que parece que a gente não consegue ver isso. A Clícia, ela colocou uma questão da segurança, que a gente precisa discutir a questão da segurança. O que você me fala sobre isso? Não, eu já ouvi muitas vezes de alguém sair do Teatro Goiânia ir para pegar um táxi, atravessar a rua e ser assaltado. Né? Isso naquele momento que eu falei para você, que eu saía do teatro e ia assistir, a participar de um vernissage, e aí eu ia para os bares, ia para o chorinho. Né? Então a gente precisa, em cada quarteirão, né, de um policiamento. E por que não um policiamento voltado para o turismo? Não para o lazer, mas para todo mundo, né? De bicicleta, com a nossa temperatura, né? De shortinho. Isso acontece em Miami, né? Porque engravatado, né? A gente trata policiamento turístico, né? De tour, de dar uma volta ali, de observar o que está acontecendo, está tendo um evento em determinado local, colocar mais gente para trabalhar. Então, a segurança pública é muito importante. As calçadas, eu acho que é o principal também, as calçadas, cheia de buraco. Então, eu acho que a infraestrutura, se a gente tivesse uma calçada padronizada, limpa, com seus... Então, é tudo junto, a dificuldade é como um todo. Mas eu imagino o seguinte, por que não a gente pega uns 4 quarteirões, 2 quarteirões, 5 quarteirões e vamos estudar esses quarteirões,
né? E vamos ver se a iniciativa privada pode ajudar em cima disso. Vamos ver se a cultura está dando dinheiro, recursos aí para projetos, pequenos projetos. Eu acho que a gente pode estar trabalhando no centro, está vindo um recurso aí bem interessante, né? Eu acho que turismólogos podem estar se apropriando disso aí, com projetos interessantes voltados para o centro de Goiânia, né? O goianiense precisa disso, eu preciso de sair do Bueno, ir para um local e ser atendido bem. E o centro é atrativo para todos nós, e tem que ser. Não devemos aqui, ó, tem até, eu lembrei aqui agora do lazer e turismo cultural. Vamos focar no turismo, né? Do Mário Jorge Pires. E ele tem, bem na introdução aqui, ele fala, né, da pouca importância que tem sido dada ao patrimônio, né, de como a dificuldade, né, as possibilidades conceituais dos atrativos turísticos são múltiplos, né, porque igualmente múltiplos podem ser ter critérios de agrupamento. Então, assim, quando a gente lê um livro desse aqui e vê, a gente lembra dos preconceitos, né? Como trabalhar também o turismo cultural e a necessidade. Todo mundo trabalha o turismo cultural voltado para o patrimônio da cidade de Goiás. Por que não a gente também focar no nosso patrimônio local, que é o Art Deco, basicamente, o maior grupo? Tem, na minha dissertação também, tem uma pesquisa de um professor da FAV, que ele enumera a quantidade de residências Art Deco comerciais naquela época, isso em 2000, por exemplo, residências, 16 naquela época, comerciais, Art Deco, 62, públicas, 12, religioso, 2, total de 92 construções Art Deco, né? Modern Streamline, que é a última fase do Art Deco e que é o Museu Pedro Ludovico, né? Ele é Modern Streamline, então tem a quantidade que neocolonial, 23 neocolonial. Dá para fazer um roteiro em cima desse neocolonial. Por exemplo, né? O estilo eclético na Rua 5 tem várias casas ali que o pessoal é completamente invisibilizado, né? Então, teve uma reportagem não, na verdade é divulgação de pesquisas que são feitas no Jornal da UFG, mostrando, né, essa tabela e falando, são dezenas de estilos arquitetônicos que estão aqui e boa parte delas estão invisibilizadas, que seja por letreiros, que seja por muros, que seja pelas árvores, que seja por qualquer motivo desse. Então, boa parte do acervo simplesmente ele não é enxergado também. Você colocou o prédio do Ateneu Dom Bosco, tem muita gente que nunca nem viu a grandiosidade daquele prédio, não sabe como é que é. Né? E boa parte do nosso acervo está dessa forma também, escondida de diversas formas diferentes. Eu até, né, em outras oportunidades, podia discutir esse papel do muro, né, nas cidades e como que isso afeta no próprio isolamento da cidade, na percepção que as pessoas têm da própria cidade. Só que aí já é outra questão, porque muita gente só coloca a questão de segurança, e a discussão é muito maior que essa, do que apenas falar. Não, agora eu vou te dar, por exemplo, na 588 Art Show, que é a minha empresa, eu coloquei o muro, aí os arquitetos vão e falam assim, por que você não tira esse muro? Eu falo assim, nossa, mas eu fico com medo, mas assim, quem vai roubar a arte, né? A gente vai descobrir quem que vai roubar a arte. Mas isso eu acho que é cultura, é cultural também, né? Do medo, a cultura do medo em cima disso aí tem essa, por exemplo, o Convention Visit Bureau, né? A maioria do Convention e Visit Bureau no mundo é aberto, é transparente, as pessoas passam pela calçada e vê os produtos turísticos estarem expostos no Convention e Visit Bureau do estado de Goiânia, né? Num vidro transparente, a pessoa só entra e já entra e vai falar assim, assistir um vídeo, pega um panfleto,
E o centro de convenções é todo fechado, parece um cluster, né? Que ali acontece tudo, né? Os eventos acontecem ali dentro e o turista que chega sai do hotel, vamos supor, conecta com o Castros ou o Papillon ou outro hotel, né? E vai para o shopping. E não faz um roteiro Art Deco no centro, e não para num local. Por quê? A gente não quer mostrar o feio, a gente quer agradar sempre e a gente tem medo desse preconceito com relação ao turismo, ao turista que chega, né? Então, a gente tem que abrir as portas, a gente tem que parar com esse medo, eu acho que é esse o momento da gente abrir o céu de possibilidades, né? Muito importante isso. Os Conventions Visit Bureau, eles são abertos, eles não podem ser fechados, eles têm que, esse produto turístico de Goiás e de Goiânia tem que ser exposto para quem passa na calçada e que tem vontade de entrar, né? Muito importante. Exatamente, parece até que o humor é muito mais vinculado a uma cultura do medo do que ao perigo real, né? Então, tem muita coisa a ser discutida em relação a isso. A Nilza, ela colocou uma questão interessante, porque, assim, a arquitetura Art Deco no mundo inteiro, ela é razoavelmente comum. Só que nós temos características muito próprias da nossa cultura, somos povos do Cerrado, né? Então, a própria questão de você colocar uma arquitetura estrangeira dentro no meio do Cerrado, na década de 30, diz muito sobre esse processo de ruptura. E ela está perguntando o quê? Somos um povo do Cerrado. Que proveito que poderia ser agregado dessa realidade ao atrativo Art Deco, ligando essa arquitetura estrangeira com as características nossas locais, né? E como que poderíamos potencializar essas questões como atrativo turístico? Pergunta da professora. Mas isso desde a construção de Goiânia, desde a construção desses principais monumentos, eles foram baseados, de certa forma, no internacional, mas também no local, né? Aquela flor do guarda-corpo do Lago das Rosas é baseado numa flor local. Esses vegetais, elementos vegetais de plantas. A minha pesquisa, lembrei aqui da entrevista que eu fiz com Mauro Borges, né? E uma entrevista maravilhosa. Eu virei para ele e perguntei o que era o lazer antigo naquela época. E ele falava, era a caça, era a pesca, e ele citou esses elementos que às vezes a gente pode recriá-los hoje, né? Isso nos prédios mais que não tem nenhuma referência histórica, Art Deco, ou que não seja histórico, ou um hotel, tipo o Hotel Presidente, que ele é todo quadrado, a gente pode colorir, mas de forma, não falar assim, vou colocar uma arte para ficar toda colorida, não. A gente tem que lembrar um pouquinho sobre essa antiguidade, né? O que era a caça? Era a cutia, né? A pesca, o bagre, qual que eram os peixes que tinha naquela época, as flores que a gente tinha, os vegetais daquela época, e ele fala disso, né? Então, o nosso lazer antigo era a caça, era a pesca, era jogar futebol, era passear pelo centro da cidade, era nesse zigue-zague, nesse vai e vem, né? Através da contemplação, de ver, de conhecer. O turismo fala que gente atrai gente. Se aquele restaurante tem muita gente, a gente quer ir lá para conhecer, né? Se o centro tem muita gente, a gente quer ir ver o que está acontecendo ali naquele local, né? Então, voltando à pergunta dela, né? A gente já tem elementos ali que agregam a regionalidade. É por isso que eles falam, o nosso Art Deco é sertanejo. Tem isso em algum material bibliográfico, que eles falam, o nosso Art Deco é sertanejo. Por exemplo, tem o Art Deco Marajoara, né, do Pará, né? Então esse internacionalização desse
dessa arquitetura, ela veio também com um pouquinho desse regionalismo. Eu acho que agora o profissional de turismo, ele tem que trabalhar com as diversas áreas, o design das fachadas, de uma fachada que não tem nenhum atrativo, por exemplo, por que eles estão indo tirar foto de uma arte urbana? Porque está na moda. Por que a gente não pega um hotel antigo ou uma casa antiga que pode virar um bar ou um bed and breakfast e fazer uns relevos geométricos de plantas do cerrado nele? Aquilo ali vai atrair, todo mundo vai tirar foto. Por quê? Está sendo feito para o turista tirar foto. Lá em Miami, voltando a falar de Miami, eles colocam os carros antigos na frente dos hotéis para quê? Para o turista tirar foto. É os chamados lugares instagramáveis, né? Então você prepara exatamente aquela moldura para o turista ficar lá tirando foto, como, por exemplo, no centro, aquelas asas que tem lá no Beco da Codorna, que o pessoal vai no Beco da Codorna só para tirar foto naquelas asas, né? E tem diversos exemplos no mundo inteiro disso. Eu vou falar algumas contribuições do pessoal aqui no chat, tá? A Nilza até tinha comentado quando eu falei do roteiro no centro da cidade, ela tinha colocado sobre o espaço Cora Coralina, que fica atrás do Teatro Goiânia, né, que a gente também visita, inclusive é o ponto central do nosso walking tour, é parar ali, tomar uma água, ver as exposições, conversar um pouco com o pessoal ali, e tem um monte de ideias que dá para ser tirado dali, porque é um espaço fantástico, né? Então a gente tem tem teatro ali, tem área de filmes, naquela traseira, né, naquela parte de trás do Teatro Goiânia, por que não projetar filmes ali, o pessoal vir com a sua almofada, assistir filmes ali naquela parte, no muro de trás do Teatro Goiânia, agregar outras formas de atração, além do Art Deco, vinculando o Art Deco a outras formas de atração, né? Outras contribuições aqui. A Clícia colocou alguns exemplos de cidades que a gente também tinha citado, que tem muito patrimônio Art Deco. Belém, você tinha acabado de colocar de Belém, Manaus também tem alguns prédios nesse sentido. A Giovana, né, Giovana Tavares, ela colocou que é muito importante discutirmos nosso patrimônio Art Deco e principalmente o uso tanto pela comunidade local quanto pelo turista, né? Então a comunidade local ela tem que se ver pertencente àquilo ali, e muitas vezes a gente vê que a própria comunidade não tem essa identidade com o nosso patrimônio. Isso é muito triste, né? Infelizmente. Outras contribuições, o Ricardo Ramos, os arquitetos admiram os turismólogos e todos que tratam o turismo de forma responsável. Lembrando que existe alguns que trabalham com turismo fake, né? Então, tem esses dois lados também, né? Então, você sempre apenas querer agregar um valor fake, aquilo ali também é um tiro no pé. A Nilza foi aquela do Paulo Cerrado. Derek, falta política pública, isso é uma pergunta. Falta política pública para preservação e apropriação do Art Deco pela própria sociedade? Né? Então, esse é um ponto, porque como que eu vou vender alguma coisa para o estrangeiro, para o turista de fora, se a própria sociedade não vê como sendo algo pertencente a ela? Eu vou parar na do Derek, depois eu leio outras contribuições para você responder essa, tá? E a gente continua daqui para frente. Então, é Derek, né? Isso. Também faz parte do diretor. Eu acho que todos devem contribuir da sua parte. Poder público, né? Todos nós, né, os turismólogos, têm que focar, saber realmente o que eles querem trabalhar e ganhar dinheiro. A gente não pode só ficar... a gente não pode ter medo. A gente pode pegar um quarteirão e trabalhar um quarteirão, 2 quarteirões e falar assim, não é difícil. A gente coloca a palavra difícil sempre na nossa boca. Fala, não, porque essa pessoa não vai me ajudar, é aquela pessoa... Por exemplo, um exemplo é o Goiânia Art Deco Festival. A gente fez durante... e você participou. A gente fez no 0800, sem nenhum recurso. E a gente, eu acho que contribuiu bastante para colocar na mídia, o Ricardo Ramos,
que está aí, que é o arquiteto, que a gente discute pra caramba sobre um monte de coisa, e ele falou um pouquinho do que eu falei, que o arquiteto tem preconceito, e tem mesmo. Eu sinto na pele, Ricardo. Né? Então, eu acho que todos devem contribuir, Derek. Não, com certeza. Inclusive, essa questão da apropriação pela própria sociedade, algumas outras pessoas fizeram algumas contribuições nesse sentido. A própria Giovana, né, colocou que a gente precisa se apropriar da nossa identidade para exercitar o sentimento de pertencimento. A professora Nilza colocou que a escola precisa participar da construção ao acesso da memória, e a própria professora Giovana colocou, né, da importância de se trabalhar por isso na própria escola. Essas duas aí são também motivadoras disso tudo. Elas já tiveram empresas, né, que trabalhavam com as escolas, a Giovana, né, são guias maravilhosas que trabalham já há muitos anos e que fazem roteiros maravilhosos pela cidade. O que a gente tem que trabalhar é o fake news. A gente não pode explorar dessa forma, né? A gente está lidando com isso todos os dias na saúde, né? A gente está preso dentro de casa porque a gente não tem vacina, né? Então, é hora da gente focar em cima disso aí, não, né? de trabalhar dessa forma. A Nilza mesmo, ela até acrescenta, né, que a escola precisa fazer essa participação, revisitando seus eventos, suas narrativas tradicionais, e a partir daí, sim, fica a base para o turismo. E alimenta com uma pergunta para você, né? Que a última... Eu já fiz roteiro com a Nilza, já estava junto com o Juliano. O Juliano foi meu aluno, né? Ele é diretor do SESC lá do turismo. Então, a gente já trabalhou bastante. A Carla Bailão, né? Minha colega do mestrado em São Paulo, a gente pegava ônibus toda quinta-feira para assistir aula no sábado à noite, ou na sexta à noite, e no sábado durante o dia a gente assistia aula e voltava para casa. Isso era bom demais. É uma época que não vai voltar mais. O arquiteto até falou, né, dessa coisa do turismólogo ficar criando cenários fake, né, e tudo mais. Tem um livro aqui que eu recomendo bastante, que é A Construção da Imagem em Cidades Turísticas. Tematização e cenarização no turismo do Brasil. Então, exatamente, como que o mercado turístico ele cria cenários e paisagens fake para o turista, e isso é muito criticado dentro da arquitetura. Então você comparar Gramado com a Alemanha brasileira, sendo que nem na Alemanha, se você for na Alemanha, você não vai encontrar exatamente aquilo ali, né? E tem todas essas discussões. A Nilza, ela fez a última pergunta dela aqui para você e disse o seguinte: como você compreende o que esse movimento da Arte Deco de Goiânia tem feito para sensibilizar e otimizar as relações entre comércio e esse ideal de potencializar o centro como atrativo? Essa foi a pergunta dela. Por que otimizar as relações de comércio? Porque a gente sabe que estamos há anos lutando com isso, né, e ainda não conseguimos, né? Existe uma associação de comerciantes do centro de Goiânia, né? E eu participei de uma reunião deles. Eu, assim, fiquei chocado com um comentário em determinado momento, que eles até falaram assim, por exemplo, a partir das 18 horas o centro morre, tudo fecha e morre. Por que morre? Porque a gente não pode criar um bar, um restaurante, uma boate, um pub que pode estar funcionando até 5 horas da manhã. Isso naquele momento que a gente podia, né? Eu estou falando aqui pensando no século passado quase, mas e aí o comentário foi o seguinte, ele virou e falou assim, não, porque à noite o centro é cheio de garoto de programa e eles ficam fazendo as necessidades deles na frente da nossa porta. Por que eles fazem as necessidades deles na porta? Porque não tem um banheiro público adequado, porque não tem um bar aberto, porque não temos diversão para eles, né? Porque isso só tem em Paris, isso tem em Nova York, isso tem em Montreal, na Santa Catarina Street, tem nas esquinas tem show de striptease,
né, que as pessoas entram, né, e vão participar, né? Então, isso é comum em qualquer localidade. Então, menosprezar o nosso patrimônio, a gente não tem incentivo do governo, parece que eles engessaram o centro, engessaram o nosso patrimônio, e quem vai tomar conta disso um dia a gente não sabe. Mas que uma pessoa vai pegar isso e vai ficar milionário, isso é certeza. Agora, por isso que eu estou aqui falando, abrindo a boca para todos esses profissionais de turismo, que cada um pode pegar um pouquinho desse segmento de mercado e trabalhar a cidade de Goiânia de forma sustentável, né? Hospitalidade, bares e restaurantes, abrir um pub, é agora, o momento, deve estar, o aluguel está baratíssimo lá, já vamos começar a planejar em cima disso. Um bed and breakfast, né, para a gente sair do Bueno, sair do universitário a pé mesmo, de bicicleta, e parar, pessoas passeiam de bicicleta hoje pela cidade. Né, tem roteiros passeando pelo patrimônio, tem feiras de antiguidades, as feiras, por exemplo, a feira de antiguidades da Tamandaré, ela surgiu na 588 Art Show. Ali era a maioria dos empreendedores começaram ali dentro. A gente começou a feira de arte e antiguidades indoors, dentro da 588 Art Show, né? Trabalhando. Minha mãe trabalha há mais de 30 anos com arte e antiguidades em Goiânia. Né? Há mais de 30 anos, e eu só observando isso. E de 2016 para cá, eu abri a 588 Art Show e eu já fiz mais de 100 eventos, entre exposições individuais e coletivas, né? E reuni mais de 100 artistas plásticos ali dentro. E a gente fazia sempre, dando oportunidades aos empreendedores locais, aos antiquários locais, a ir lá, a estar junto, a aglomerar, e a fazer negócios, levar oportunidades também para suas lojas. Né? Então, hoje a gente tem a Feira de Antiguidades da Tamandaré, que também é um atrativo para a cidade, né? Que a gente tem que falar sobre essa antiguidade. Né? Então, eu acho que todos devem trabalhar esse preconceito. Eu não sei se eu respondi a Nilza. É Nilza? Eu não sei se eu respondi ela, mas eu acho que a gente pode debater isso mais vezes, eu acho que a gente pode fazer um grupo para imaginar e pensar, para começar a organizar isso aí. E a geografia, você como geógrafo, como turismólogo, como mestre, como doutor, né, eu acho que a gente pode planejar esse centro da cidade e trabalhar, né, bebidas e alimentos, hospedagens, atrativos culturais, atrativos naturais, né, e colocar isso para vender de forma criativa, né? A cidade hoje, eu acho que é o foco. E é sempre bom fazer esse adendo do alimentos e bebidas, que a nossa gastronomia é uma das mais admiradas e apreciadas do Brasil, e é completamente subutilizada, subaproveitada, turisticamente falando, aqui na nossa própria cidade. Né? Então, por exemplo, você vem em Goiânia, tem um roteiro, por exemplo, das pamonhas que seja, né? Ou então dos restaurantes que servem comida típica, mas assim, com um ar mais gourmet, de ressignificação de determinados ingredientes e tudo mais. Não estou falando da comida por quilo, que tem o pequi, né? Mas você trabalhar turisticamente também a gastronomia e principalmente vincular essa gastronomia com o Art Deco, com outras potencialidades turísticas do centro. Né? A gente tinha um exemplo, a gente tinha um empreendedor que trabalhou demais, o Danilo Pirillo, que abriu um bistrô francês no centro de Goiânia, que era um bistrô e antiquário. Olha que super interessante. E as pessoas iam, mas foram parando, as coisas modificando. Então, assim, não dá continuidade. Então, acho que tem o preconceito, acho que tem a forma de trabalhar também, né? Tem a falta de educação. A gente tem que ser sempre hospitaleiro a todos e saber que o nosso cliente manda. Né? É claro que tem alguns momentos, principalmente dentro de ônibus, eu já ouvi falando de gente que bebe, né, que faz escândalos, né, e que isso é perigoso. Né? Então a gente tem que ter cuidado, saber realmente como lidar com esse turista.
né? Mas ele, de certa forma, a gente tem que tratar ele da melhor forma possível, que ele está pagando pelo produto turístico. O Goiânia recebe visitantes na casa do milhão. Recebe gente hoje. Agora, obviamente, pandemia é outra realidade, tá? Mas em condições normais de temperatura e pressão, por assim dizer, recebe mais. Eu acho que todos têm que pensar dessa forma. A gente está falando daquele momento ali, há um ano atrás. Recebe mais de 1 milhão de pessoas. E os grandes polos hoteleiros da cidade, então, o que tem a maior quantidade de hotéis é na região da 44, apesar de serem hotéis pequenos, muito mais segmentados, mas em quantidade é onde tem mais. Depois, centro e depois setor oeste. Só que, quando o visitante vai para esses hotéis e vai perguntar para o pessoal aonde que se recomenda ir, aonde se quer visitar em Goiânia, fatalmente vai se mandar para o setor Marista, para o setor Bueno, para regiões que mal têm hotéis na cidade também. Como fazer para reverter esse fluxo e fazer com que as pessoas, de fato, vão para o centro da cidade e que se recomende ir para o centro da cidade? Olha, o setor Marista acabou. Os bares e restaurantes estão todos, muitos fecharam. Antigamente, então. Para onde o visitante vai? Para o shopping, né? Geralmente eles levam para o shopping, sai do centro de convenções, do evento e vai para o shopping, depois vai para o hotel ou vai para um restaurante que é filiado a alguma pessoa, geralmente acontece dessa forma. Ou aquele restaurante que atende bem mesmo, que a gente pode confiar no serviço dele. A gente não pode falar dessa forma também, mas é isso. Eu acho que é o centro de Goiânia. Tudo acontece no centro. Eu viajo para qualquer lugar do mundo, seja Paris, seja Miami, seja Nova York, eu fico hospedado no centro da cidade. Eu não vou para outra área. Londres eu fico no Sorro. E aí eu peguei e falei assim, não, para que eu fico só no Sorro? Eu tenho que ir para outros locais para conhecer. Eu fui para o Brixton, que é a área negra, para conhecer outra área. Então, basicamente, eu fico no centro. Mas aí, como a Goiânia é uma cidade, né, de quase 2 milhões de habitantes, e o centro, a gente dá para fazer ele todo a pé, né, a gente dá para... É igual como eu falei para você, eu saía do Teatro Goiânia, ia assistir no Cora Coralina atrás ali uma exposição, depois eu ia para o Chorinho, depois eu ia para o bar, depois eu ia para a boate. Isso tudo a pé. Né? O que a gente precisa é essa conexão e essa atratividade. Voltando a falar na temática aqui, a atratividade Art Deco e a atratividade do centro. A gente tem que fazer o centro ser atrativo e a gente não pode falar que é difícil fazer. A gente pode pegar um quarteirão, a gente pode pegar 2 quarteirões, a gente pode pegar 5 quarteirões e trabalhar. Ali tem mais atrativo, ali tem uma pizzaria, ali tem um restaurante, ali tem um hotel, que a gente pode estar fazendo um brunch, um café da manhã brasileiro. Eu fico só americanizado porque eu morei lá, mas eu trouxe essas noções de atendimento, de hospitalidade para cá. Então, é experiência. Experiência em viagens, experiências que a gente adquire todo dia no contato com outras pessoas. É muito importante. E a educação, voltando ao que a Nilza falou, educação é primordial. Elas, a Giovana, a Nilza, quantos alunos do ensino fundamental elas atenderam em Goiânia para mostrar um pouco da nossa história, contar um pouquinho sobre os nossos atrativos e colocar a alma em cima disso tudo. Né? Então, é maravilhoso, todo esse trabalho que já foi feito e que está ao longo dos anos, mas eu sou muito, quero para amanhã. Eu lembro de uma palestra que eu cheguei, a Giovana estava na palestra, eu peguei e falei assim, tem arquiteto aí? Vamos juntar um monte de gente aqui? Vamos juntar um monte de gente e vamos trabalhar o centro de Goiânia. Eu acho que a gente não pode ficar quieto, a gente tem que utilizar isso aí e não pode ficar parado, a gente tem que trabalhar em cima disso.
Esse é um outro problema, a falta de continuidade nos projetos, né? Parece que a gente vai, tem aquela coisa, mão na massa, mas depois vai morrendo, vai tendo as dificuldades, etc., e acaba que não vira. Tem um exemplo aqui no próprio centro da Quantos cidade. projetos, né, estão engavetados de alunos do turismo? No centro da cidade, se a gente pegar para andar, tem diversas placas, roteiro para pedestres. Você já reparou? Vários lugares do centro, roteiro para pedestres, vai tendo setinha, tal, só que não tem lógica nenhuma aquele roteiro para pedestres. Né? Parece que foi colocado, mas não tem uma certa... Tá, mas qual que é a linha desse roteiro? Qual que foi o objetivo daquela roteirização? Será que o nome seria esse mesmo? E aí tem algumas placas meio desconexas com o resto. Né? Parece-me ser um exemplo disso. Outra coisa, essas placas turísticas mesmo, padronizadas, de acordo com o Guia Brasileiro de Sinalização Turística, bilíngue, que tem em alguns pontos da cidade. Um exemplo que eu cito é na Alameda Gersina Borges, né, aquela que liga a Praça Cívica até o Bosque do Buriti. Museu, que passa pelo Museu Pedro Ludovico. Lá tem várias dessas placas turísticas. Então, a Serra Dourada. Aí você vira para o Serra Dourada, você nunca mais vai achar nenhuma placa turística falando para onde que vai para o Serra Dourada. Você vê aquela. Outra você não vê. E isso vai acontecendo na cidade inteira. Mas isso aí é estratégia. A estratégia do poder público. Por quê? Porque a única rua ali que está bonita é aquela que tem aquelas duas vias ali que está maravilhosa e que tem um museu e que tem um parque, né? Então eles tratam bem. Ciclovia, né? O resto, ciclovia de um lado, Então, é tanta coisa que mesmo assim, o Beco da Codorna deveria também, né? Deixa eu aqui. Né? Tá ouvindo? Agora sim, deu uma travadinha, mas agora sim. O Beco da Codorna, né? Ele poderia ter sinalização turística também, né? Será que tem? Por quê? Preconceito, arte urbana. E tem todo um movimento alternativo dessa valorização da arte urbana aqui da cidade de Goiânia. Deixa eu ler alguns comentários aqui, já estamos indo mais para o final, já foi 1h20 e poucas de conversa. Ricardo Ramos, né? Todos os agentes citados têm que se envolver, especialmente no setor educacional. Marilane, nossa, como é bom ouvir que temos profissionais que incentivam, que levemos para os bancos colegiais uma disciplina que fale de turismo. Ricardo Ramos, de novo, o turismo fake, né, acaba depreciando a imagem dos bons profissionais da área. Alguns, na ânsia de ganhar dinheiro, criam ambientes superestimados. E o Derek, a última aqui que ele colocou, em Goiânia faltam ruas para as pessoas andarem ao invés de carros. Isso aí, completamente de acordo. Na única rua que temos assim, que é a do lazer, falta exatamente o lazer. Mesmo que ele tenha passado por uma certa revitalização, aquele beco atrás também, mas falta... Avenida Anhanguera. Essa cidade pedonal, né? A Goiânia não é uma cidade pedonal, né? A Avenida Anhanguera é um exemplo também, né? Que antigamente era o Boulevard Anhanguera. A gente tem fotos antigas que mostram isso, né? Era o Boulevard Anhanguera, que tinha as calçadas grandes e para ruas menores para os carros, né? E muita calçada. Então a gente precisa de trabalhar em cima disso aí, né? A professora Maria Esther, arquiteta, ela fala sempre sobre isso. O Boulevard Anhanguera é o Boulevard BRT, e que mesmo assim o BRT lá na Anhanguera já está uma tristeza, né? Outro problema também de prédios mais antigos, dessa valorização do Art Deco, é exatamente a questão da acessibilidade, né? Que é muito complicado para diversos prédios. Então, às vezes, é muito complicado você conseguir fazer com que as pessoas vão nesses prédios. Eu visitei uns dias atrás o Grande Hotel. Está uma tristeza tão grande ali dentro daquele Grande Hotel, e que talvez seja o prédio Art Deco mais representativo, ou um dos mais representativos da cidade de Goiânia, né? Tem fotos... Vou falar uma coisa, vou jogar agora uma coisa. O Grande Hotel, muita gente, muito arquiteto fala que não é Art Deco, não. Opa! É mesmo? Tá?
É mesmo, tem muitos arquitetos que falam que o Grande Hotel não é Art Deco, e nem o Palácio das Esmeraldas. A parte da frente, obviamente, também, né? Tanta parte da frente. É, Aí, ó, porque né, tem pouco. Nosso Art Deco tem pouco relevo. Né? Então, o Grande Hotel, a principal característica é a entrada arredondada, abaulada, né? Que naquele formato streamline, né? Que é a da última fase do Art Deco. Então, e foi um dos primeiros prédios construídos em Goiânia. e é um prédio tombado. E É tombado o como prédio se fosse, né? Então, nível federal. a nível Tá aí, federal, inclusive. tá no dossiê. Tá no dossiê, é isso que eu estou procurando aqui, ó, para ver o que, que vai falar do prédio. Mas é verdade, né? Talvez na próxima vamos trazer um arquiteto aqui para discutir essas especificidades do Art Deco aqui da nossa cidade. A gente está caminhando para o final, então gostaria de agradecer de novo a tua presença, ter aceite o convite aqui para fazer parte desse bate-papo, Rodrigo. E gostaria de falar alguma coisa, algumas palavras finais aqui. A gente já li todas as mensagens colocadas. Só mesmo agradecer vocês. Eu acho que a gente já vira e mexe, está falando sobre Art Deco, a gente está criando eventos, e a gente pode criar mais eventos, a gente pode criar uma parada do Cerrado, com frutas do Cerrado, trazendo as cidades que trabalham com melancia para Goiânia, fazer uma parada em cima disso aí é atrativo. Né, uma parada Art Deco também, a gente pode criar eventos múltiplos, né, não é só o Goiânia Art Deco Festival, não é só palestras, mas a gente tem que trabalhar o Cerrado dentro da cidade de Goiânia, como você ama a natureza, eu sei disso, eu já sou urbano, mas muito obrigado, eu só agradeço pela oportunidade sempre, dessa conexão. E é isso, vamos estar juntos para a gente trabalhar e jogar raios coloridos nessa tela cinzenta que a gente está vivendo. Muito obrigado. Precisamos disso. Obrigado a você. Provavelmente daqui 2 dias essa nossa conversa já estará disponível lá no perfil do YouTube da BB Tour e agora mesmo já vai estar disponível no nosso perfil do Instagram também. Gostaria de agradecer a participação de todo mundo que ficou até agora aqui com a gente. Atualmente nós temos 11 pessoas online, com certeza muito mais gente vai assistir essa conversa depois aí no Instagram e no YouTube. Obrigado de novo, Rodrigo, e daqui a 15 dias nós teremos a nossa próxima live de quinta. Valeu, obrigadão. Muito obrigado, gente, muito obrigado pela presença de todos. Muito boa tarde.